Atos capítulo 5. Vamos ouvir o que diz aqui essa mensagem, que até muitos de vocês já conhecem aqui, mas Deus falou muito forte comigo em relação a um ponto dentro desta mensagem. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha parado para analisar, para meditar nisso aí. Mas olha o que Deus me revelou dentro desta mensagem. Essa é a revelação que eu creio, tá? Essa é a que eu creio, dentro da palavra, vinda diretamente de Deus. Amém, gente? Há quem ache que eu sou aquele pregador antigo, aquele pregador da antiguidade, tradicional, porque não aceito tais coisas que hoje se prega em algumas igrejas. Não é que eu não aceito. Quem sou eu para julgar algum pregador? Jamais. Jamais eu vou dizer que tal pregador é errado, que tal pregador está fazendo errado. Jamais. Vocês estão entendendo, sim ou não? Só que eu tenho o livre-arbítrio de acreditar do jeito que Deus fala para mim. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então a revelação que eu creio é essa aqui. É dentro da palavra. É a que eu creio. É a que eu acredito. Vocês estão entendendo, sim ou não? É a que eu tenho certeza que Deus está falando ao meu coração. Cada um Deus trabalha de uma maneira, cada um Deus usa de uma forma. Vocês estão entendendo, sim ou não? E é assim que devemos seguir. Diga glória a Deus. Ah, mas os tempos mudaram. O evangelho mudou. Mudou a cabeça das pessoas. Porque a Bíblia é a mesma do ano passado. A Bíblia é a mesma de 2020. A Bíblia é a mesma de 2010. A Bíblia é a mesma de Qual? 1961, 50. Vai dizendo aí a sua idade. A Bíblia é a mesma de 1972. A Bíblia é a mesma de 1940. A senhora nasceu em 70? Ah, sim. A Bíblia é a mesma de 1970. A Bíblia é a mesma de 1902. Quem nasceu em 1902 aqui? Ninguém, né? Então, mas é a mesma ou não é? É a mesma ou não é? Então essa história que o evangelho mudou, essa história que os dias são outros, para mim não entra aqui, ó. Não entra. Nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que viver a palavra. Até mesmo porque eu já falei isso aqui outros dias. Tem gente que vive morrendo de orar. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Deus fala comigo, Senhor. Deus fala comigo. Oh Deus, quando é que o Senhor vai falar comigo? Quando você abrir a Bíblia. Abriu, aí Ele vai falar. Porque a boca do Senhor é a Bíblia. Está aqui, ó. A pessoa fica aí perdendo tempo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. E a Bíblia é fechada. E ela não lê a Bíblia. Vocês estão entendendo, sim ou não? E ela não para ouvir Deus falando. E é aqui, ó. Está aqui, ó. Tanto é que é o livro mais vendido no mundo. Já está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, milésima edição. Não, é a mesma. A Bíblia não é parte 1, a Bíblia não é parte 2, parte 3, parte 4. A Bíblia sempre é a mesma coisa.
E é o livro que mais vende no mundo. Quem sabia disso? O que mais vende no mundo. Mais vende no mundo. Agora é uma coisa tão assim que você não vê os repórteres, os jornais, que você não vê ninguém falando. Quando é para exaltar um escritor que vendeu lá 1000 livros, que vendeu 500 livros, best-seller, vendeu não sei quantos livros, o escritor fulano de tal, é ou não é verdade? E vendeu esse negocinho aí, a Bíblia vende milhões dela por ano, milhões, muito mais. A Bíblia é o livro que mais vende no mundo. Mas você acha que vão dar ênfase a isso? Você acha que vão ajudar a propagar o Evangelho do Senhor Jesus? Claro que não. São contra a palavra de Deus. Então, gente, essa revelação aqui eu creio. Amém, gente? Vocês já acharam aí a mensagem? Levante a Bíblia o mais alto que você puder. Atos, capítulo 5, correto? Atos, capítulo 5. Quem abriu Atos 5? Glória a Deus, ainda bem que eu não estou louco. Atos, capítulo 5. Eu falei 12? Agora eu acho que estou ficando maluco. Eu falei 12 ou 5? Glória a Deus. Acompanhe na sua Bíblia aí, viu, gente? Que a gente ainda não ajeitou aqui por falta de dinheiro, né? Quando se tem dinheiro, tudo é feito ontem. Quando não se tem dinheiro, tudo é feito daqui a um ano. Infelizmente. O mundo funciona assim. Entendeu como é que é? Funciona dessa maneira. Tem dinheiro, ontem está resolvido. Não tem dinheiro, só daqui a um ano. Então, infelizmente é assim. Vocês entenderam sim ou não? Mas um dia a gente vai ter dinheiro, vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí a gente vai resolver tudo ontem. Vocês estão entendendo sim ou não? Mas quando não tem dinheiro, a gente tem que ficar aí aguardando aí a vontade aí do pessoal. Amém, gente? Levante a Bíblia o mais alto que puder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Espírito Santo, eu peço a tua misericórdia, para que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra, e que nada venha do homem, mas tudo venha unicamente, exclusivamente do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Essa história de ter dinheiro não é fácil não. Não é fácil não. A pessoa quando tem dinheiro, meu irmão, estendem-se tapete vermelho para ela. A pessoa quando tem dinheiro, eu estava ontem assistindo um jogo de futebol, aí estava lá mostrando algumas celebridades que estavam chegando no estádio. Primeiro, que já tem área de honra, cadeira de honra. Vocês estão entendendo sim ou não? Segundo, que não precisa nem pagar para entrar lá. Vocês estão entendendo sim ou não? As pessoas recebem de uma forma diferente que recebem outras, porque aquela tem dinheiro. Quem não tem, passa por muitas lutas, por muitas humilhações, por muitos desprezos. Mas quando passa a ter, aí muita gente começa a correr atrás de você. Vocês estão entendendo sim ou não? É assim que funciona, gente. Por isso que cada vez mais a gente tem que buscar a Deus, tem que fazer a vontade de Deus, para Deus nos exaltar nessa terra. E eu creio que Deus vai fazer isso na vida de todos vocês. Você acredita nisso? Sim ou não? Então, gente, preste atenção no que Deus vai falar. A Bíblia diz aqui, ó, olha o título dessa mensagem: Ananias e Safira. Vocês já ouviram falar nele? Nela? Já ou não? Conhece a história? Conhece mesmo?
Quem não conhece? Não conhece? Só nunca ouviu essa pregação aqui? Preste atenção, olha o que diz aqui, ó. Olha a revelação do Espírito Santo. Entretanto, essa tela aqui, tá, gente? Ela está com um delay. Aqui atrasa. Vocês entenderam? Então, cuidado para não se confundir. Então, vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias. Chamado quem, igreja? Ananias. Com sua mulher Safira. Qual é o nome da mulher? Safira. Vendeu uma propriedade. O que eles venderam? Uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, em acordo com quem? Sua mulher. Reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aos pés de quem? Quando fala aos pés dos apóstolos, fala-se do altar. Apresentou no altar aquela oferta, apresentaram no altar aquele dízimo, apresentaram no altar aquele voto. E eles fizeram um voto com Deus, de vender uma propriedade e pegar o valor daquela propriedade e apresentarem no altar de quem? De Deus. Quando venderam aquela propriedade, viram que o valor chamou a atenção deles. Com certeza, venderam por um valor mais do que o que eles estavam, o quê? Chamou a sua atenção. Chamou a atenção dele, igual aquela membro que eu falei para vocês, uma vez aqui. A mulher estava na igreja, buscando para Deus abençoar, tal, não sei o quê, para Deus dar a vitória financeiramente para ela, tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Chorava, pedia, o povo ouvia ela chorando, o povo ouvia ela clamando, tal, até que um dia Deus abençoou aquela mulher. Até que um dia Deus entregou uma grande vitória financeira àquela mulher. E essa mulher saiu da igreja. E essa mulher saiu da presença de Deus. E essa mulher não voltou mais na igreja. Sumiu. Tomou dourinho. Amém, gente? E aí alguém encontrou com essa mulher. Isso foi verdade, tá? Alguém encontrou com essa mulher na rua uma vez. Fulana, nunca mais, muito conhecida. Vivia chorando na igreja, pedindo para Deus mudar a vida dela. Vivia chorando na igreja para Deus abençoar. Então era muito conhecida na igreja. Você nunca mais foi na igreja? O que foi que aconteceu? Você ficou triste com Deus? Deus não te abençoou e você saiu da igreja? Foi isso? Não, pelo contrário. Deus me abençoou. Eu recebi uma grande quantia de uma causa na justiça que eu nunca esperava na minha vida. Mas então, e por que você saiu? Não, porque foi tanto dinheiro que eu fiquei meio assim para dar o dízimo na casa do Senhor. 10%. Ela saiu da igreja porque ela recebeu uma quantia que lhe surpreendeu. E por ter sido uma quantia grandiosa, ela ficou meio assim em devolver 10% para a casa daquele que lhe deu aquela quantia grandiosa. Vai entender, né? Ou quem você acha que dá tudo que você tem? Quem você acha que dá? Aí a pessoa fica amarrando-se para devolver o que pertence a ele, porque é algo muito grande, algo, entendeu? Não cabe nem os números no cheque. Cartão de crédito não tem nem limite para isso. Tem que trazer numa caixa o dízimo, tem que trazer no saco. Aí a pessoa fica pensando duas vezes, dou ou não dou? Dar esse dinheiro todo para a igreja? Espera aí,
o aluguel ali é 22 mil com o IPTU, com seguro, 22 mil, vou pegar 22 mil aqui e vou ajudar. E está tudo certo. O diabo, ele tem trabalhado incansavelmente para encher seu coração. Para encher seu coração. De alguma forma o diabo trabalha. De alguma forma o diabo tem trabalhado. Porque o diabo, ele é o tipo de demônio que se ele tentou de uma forma, não deu certo, ele tenta de outra forma. Ele tenta de outra maneira. Ele procura agir de tudo que é forma, até chegar em uma forma que venha a ser o seu ponto fraco, para ele ali, agir direto naquela área. Vocês estão entendendo a palavra? Sim ou não? Então, o ponto fraco de Ananias e Safira era o dinheiro. O ponto fraco daquela mulher que saiu da igreja porque recebeu um grande valor financeiro e não quis devolver o dízimo, era o quê? O ponto fraco de outros é a família. A família fica criticando, a família fica reclamando porque ela vem na igreja, e de tanto ela ouvir a família criticando, ela diz, realmente, minha família vive falando, eu não estou mais aguentando isso, eu não vou mais. O ponto fraco, preste atenção, gente. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, olha, não estou aguentando mais a pressão da minha família em cima de mim por causa de você. Vou ter que fazer isso aqui com você, vai não sei para onde. Como assim? Como assim? Existem situações que você não entende o que está acontecendo naquele momento, mas depois você passa a entender que o demônio está agindo na vida daquela pessoa, colocando, ela não está endemoniada. A pessoa não está endemoniada, não precisa ser endemoniada para isso acontecer. Não precisa ter demônio para isso acontecer. O diabo, ele consegue implantar, colocar no coração das pessoas, sem precisar estar na vida da pessoa. Porque tem gente que acha, não, o diabo não está na minha vida, então ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada? De repente ele tem colocado coisas no teu coração, coisas na tua mente, para tu fazer, para tu reagir, e tu não está entendendo que é ele. Só porque tu tem o Espírito Santo, só porque tu tem Deus, só porque tu estás na igreja, aí tu acha que ele não consegue trabalhar dessa maneira. Tu acha que ele não consegue fazer desta forma. Lembra lá do jovem rico? Um cara que acompanhava a palavra, os mandamentos, um cara religioso. Vocês estão entendendo sim ou não? Mas o diabo implantou no coração dele o quê, meu irmão? O dinheiro. Ficar preocupado com o dinheiro. Ter mais amor ao dinheiro do que o reino dos céus, o reino de Deus. Então são tantas coisas que o diabo tem tentado implantar na sua mente, no seu coração, e muitas vezes você não percebe isso. Muitas vezes. Aqui eles venderam a propriedade, prometeram levar para o altar, não cumpriram. Olha só o que aconteceu. Chegou o dia de levar para o altar o que prometeram. Aí a Bíblia diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu, olha lá gente, por que encheu Satanás o teu o quê? Coração. Não é necessário a pessoa ser endemoniada para o diabo encher o coração dela. Ela pode ter o Espírito Santo, ela pode ter Deus,
Ela pode estar na igreja, ela pode ser fiel no dízimo, pode ser fiel na oferta, ela pode ser uma evangelizadora, uma evangelista, ela pode ser uma pessoa que tem ali estado com Deus, mas um momento que ela vacilar, de tanto diabo bater, de tanto diabo perseverar, de tanto diabo na mente da pessoa, um vacilo que ela der, e ele consegue penetrar no coração da pessoa com aquela tese errada, ela perde muito com isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, foi revelado para Pedro: por que, Ananias? Você deixou Satanás encher o teu... Cadê a palavra? O teu coração. Cadê a palavra? Palavra, irmão. O teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a quem? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amém, gente? Então ele morreu. Ele pagou muito caro com aquilo. Muito caro mesmo. E por que Ananias pagou com a morte? Por que Ananias perdeu a oportunidade da salvação da alma dele? Que ele perdeu. Por quê? Porque ele deixou o diabo assentar no coração dele o que vinha de Satanás. E é isso que nós temos que entender e ter cuidado no nosso dia a dia. Porque 24 horas por dia, o diabo tenta implantar alguma coisa no teu coração. 24 horas. Mas como assim 24 horas? 24 horas eu estou dormindo também. No meio dessas 24 horas eu estou dormindo. Sim, também dormindo, em sonhos. Sim ou não? É verdade isso aí ou não é? Então durante 24 horas ele tem tentado jogar você contra alguém, jogar você contra... Está tudo bem aí? Está acontecendo algum problema aí? Ele tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, semear no seu coração. E tudo que vem da parte do diabo, gente, jamais vai te trazer alegria. Jamais vai te trazer a verdadeira felicidade. Jamais vai te trazer a vitória. Jamais vai te trazer a salvação. Então é importante, você entende por que você tem que buscar muito a Deus? Você entende por que você tem que estar mais do que o que você pensa na presença de Deus, na igreja? Porque se um vacilo que você der, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? A família direto falando para você, para que ir para a igreja? 7 horas da manhã, acordar 5 horas da manhã, não sei o quê, isso não é hora de ir para a igreja. De tanto você ouvir isso, aí um dia você diz, realmente não vou não. Não vou não, porque é muito cedo, minha família está aí chateada, está aí aborrecida. Você deixa aquilo implantar no seu coração. Você acha que não é o diabo, e é o diabo, é Satanás, porque bota uma coisa na tua cabeça. Tudo que impede, tudo que é para impedir, tudo que é para contra a busca a Deus, fazer a vontade de Deus, vem do diabo.
Pode vir de qualquer que seja a forma. Pode vir através de um parente, pode vir através de um chefe, pode vir através de um amigo que muito te ama e te ama de verdade, mas pode vir. Pode vir através de um vizinho, pode vir através de quem quer que seja. É algo para te impedir de buscar a Deus. É algo para te impedir de fazer a vontade de Deus. É algo para te impedir de andar com Deus. Vem do diabo. Aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Aquela pessoa está sendo usada pelo Satanás para destruir a tua vida. E começa com essas coisinhas aí. Você de repente não está praticando o que os homens chamam de pecadão. Porque para Deus não tem pecadão, nem pecado, nem pecadinho. Tudo é pecado. Então as pessoas, você não pratica o pecadão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você não pratica o pecadão. Isso aqui, besteirinha. Igual aquela história lá. Entendeu? É uma festinha aqui. Toma aqui uma taça de vinho. Toma aqui, uma taça de champanhe. Não vai ter problema nenhum, não. Teu pastor não está vendo, não. Como se o pastor fosse alguma coisa para a pessoa. Como se ela adorasse o pastor. Como se ela devesse alguma coisa para o pastor. E não é para o pastor. É para Deus. O pastor não está ali. Mas quem é que está ali? Vocês estão entendendo, sim ou não? É claro que vai ter momentos que nós não vamos vigiar, a pessoa não vigia e erra. Mas essa pregação é para você conseguir o máximo possível. Por que o Senhor diz que vai ter momento? Porque o próprio Jesus disse que ninguém é bom. Que todos nós somos sujeitos a falhas. Vocês estão entendendo? Mas ouvindo esta pregação, nós temos que vigiar, passar a vigiar muito mais. O diabo, ele trabalha de muitas formas. A pessoa está lá com o dízimo dela para entregar, e aí acontece uma situação, acontece um problema, e aí o diabo na mente dela, vem cá, aí está apertado, olha, agora não vai dar para tu fazer isso. Faz o seguinte, resolve esse problema, e depois tu devolve o dízimo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí a pessoa vai e faz do jeito que o diabo falou. Mas ela não vê que é o diabo que está falando. Ela vê que é um amigo. Ela vê que é um parente, uma pessoa muito amável dela, que deu um conselho para ela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então ela não enxerga como se fosse o diabo. E ela acaba fazendo a vontade do diabo. Gente, se eu for ficar aqui dando exemplo, a gente não sai daqui hoje. Você está no local do trabalho, aí lá no teu local de trabalho, alguém sugere assim para você, esse negócio aqui, tem como a gente resolver mais rápido. Se a gente fizer aqui um esquema aqui, se a gente, entendeu? Fizer aqui um negocinho aqui diferente do que é para ser, a gente empurra para frente, vende, depois que vendeu já era. Se der algum problema, esses dias alguém falou assim para mim, né? Que tinha conversado com alguém, mas vem cá, e esse negócio de você fazer isso e pedir isso à pessoa, tal, não sei o quê, e se não der certo? Não, mas aí como eu estou pedindo pouco, se não der certo não tem problema. Eu devolvo para a pessoa e a pessoa vai embora. Mas e as outras que já deram? E que não correram atrás e foram enganadas? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, no local de trabalho, acontece muito isso. Esse produto aqui, vou dar um exemplo. Esse posto de gasolina aqui está fechado, não está? Quem sabe por quê? Gasolina adulterada. Pelo menos foi o que chegou para mim. O diabo implantou no coração do dono que se ele botar um pouquinho de água, ou sei lá o que é que eles fazem para adulterar, se ele botar um pouquinho de álcool, sei lá, alguma coisa para adulterar, ele ia ganhar mais um pouquinho
Ia ficar tudo resolvido, tudo certinho, sem problema nenhum. Aí a pessoa vai e adultera a gasolina. Vocês estão entendendo? Foi Deus que deu aquela luz para ele fazer aquilo? Foi quem? Chega uma hora que o negócio pega. Chega uma hora que a conta chega. Chegou, está aí, ó. Vai fazer 2 anos que a gente está aqui. E esses 2 anos eu vejo esse posto fechado aí na frente. Deve ter até mais. Olha o prejuízo que o cara teve. Não pode abrir mais outro posto. Pelo menos no nome dele, no CNPJ dele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tudo porque a pessoa deixa o diabo implantar algo que vem da parte dele para prejudicar a vida da pessoa. Como eu disse para você, o diabo ele tenta de tudo que é forma atrapalhar a tua vida. Ele tentou aqui, não conseguiu? Ele vai tentar dessa forma. Ele vai tentar de outra, e de outro, e de outra. Aí chega uma hora que você está tão sobrecarregado, se você não estiver vigiando muito, você entra na dele. São mínimas coisas. Esse tipo de coisa de implantar no coração da pessoa o que é errado, geralmente são coisas que a pessoa diz assim, não, isso aqui dá para passar. Isso aqui dá para levar. Isso aqui dá para ir assim mesmo. Vamos fazer de conta que a gente não está sabendo de nada. Coisinhas assim. E são de coisinhas assim que vai sendo implantada no coração. Porque é assim, ó. O diabo planta uma coisa hoje. Aí você de repente não viu o resultado negativo. Aí você já fica mais aliviado. Aí quando vem a sugestão da próxima, você se lembra. Mas a outra a gente fez, não deu problema nenhum. Vamos fazer de novo. Não vai dar problema também. Entendeu? E aí vai alimentando a implantação ruim no teu coração. Aí chega uma hora que já era, meu irmão. Chega uma hora que já era. Aqui, ó, Ananias morreu. O homem de Deus falou para ele, por que você deixou Satanás assentar no seu coração isso aí? Por quê? E aí ele morreu. Agora olha o outro caso da esposa. Mostra lá. Olha o outro caso. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de quem? Não sabendo o que ocorrera. Ela não sabia que ele morreu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe. Pedro o quê? Olha o detalhe. Pedro, com Ananias, ele perguntou, ele foi logo acusando. Vocês estão divididos? Perguntou ou foi logo acusando? Foi logo acusando, foi logo revelando. Com a mulher, ele perguntou ou foi logo acusando? Perguntou. Sabe o que é isso? Deus estava tentando dar uma chance para ela se arrepender do que tinha implantado Satanás no coração dela. E que se ela se arrependesse, ela não passaria pelo mesmo problema, pela mesma situação constrangedora que Ananias passou. Você consegue ver isso aí? Sim. Quem consegue entender? Então ele diz aqui, ó, perguntou, cadê? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Está vendo? Ele perguntou, ele não sabia que foi? Não já tinha sido provado que o outro morreu? Sim. Por conta daquilo ali? Então ele foi para ela e perguntou, para ver o que ela ia dizer. Mostra lá a palavra. Ela respondeu, sim, portanto, ela confirmou o acordo com o diabo. Ela confirmou um acordo que Satanás impôs para ela e o marido.
Deus estava dando uma chance para ela não confirmar aquilo, não confirmar, não segurar o acordo que o diabo sugeriu para ela se livrar da morte, para ela se livrar do pior, e ela não atentou para isso. O que falou mais forte foi o que o diabo assentou no coração dela. Falou mais forte. E aí, quando fala mais forte, olha o que acontece. Quando fala mais forte o que o diabo assenta no coração da pessoa, olha o que acontece. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda. Isso aconteceu aonde? Na igreja. E a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Vocês entenderam? Então olha só o preço que se paga quando o diabo ele assenta no teu coração algo que é dele, algo que vem da parte dele. Porque, como eu disse aqui agora há pouco, tudo que vem do diabo é justamente para você perder a sua comunhão com quem? Para você perder o prazer de buscar a quem? Para você perder a fidelidade com quem? A confiança de quem? De Deus. O diabo trabalha o tempo todo para isso. Trabalha o tempo inteiro para isso. Para tentar desviar você de Deus. O diabo não quer que você foque em Deus. O diabo não quer que você tenha uma comunhão maior com Deus. O diabo ele faz de tudo para impedir você ter uma comunhão maior com Deus. E dia após dia ele tem plantado, ele tem semeado. E dia após dia ele tem lançado situações que, se você deixar semear em seu coração, você vai pagar caro por isso. Quanto eu e você já pagamos caro por muitas coisas que aceitamos e depois nos prejudicou. É verdade ou não é? Eu e você já passamos por muitas situações assim. Então a gente tem que, a cada dia que se passa, vigiar mais ainda para isso não acontecer. E não esquecendo que são as mínimas o quê? As mínimas coisas. Não pode, gente. Como eu queria que você entendesse. Claro que mais os que não estão aqui. Eu queria muito. Principalmente os que não estão aqui. Obreiro. Enfim, principalmente os que não estão aqui. Terem prazer e buscar a Deus. Porque tudo que impede da pessoa buscar a Deus, com exceção do trabalho dela, se ela está trabalhando, por exemplo, num horário como esse, é outra coisa. Mas se não é o trabalho, e alguma coisa foi apresentado para ela, com o propósito dela não vir buscar a Deus, vem do diabo, vem de Satanás. E a pessoa nem se dá conta. Sabe por que muita gente não liga, não concorda? Porque ela não vê de imediato a coisa negativa acontecendo na vida dela. Ela não vê de imediato. As coisas vão só... Sabe uma bola? Você vai enchendo uma bola
vai soprando, ela vai enchendo, não vai? Quando você começa a soprar, ela estoura de uma hora para outra? Vai soprando. Chega uma hora que ela estoura, não estoura? Mas ela estoura porque entrou de uma vez só aquele ar que está dentro dela? Não. Vinha entrando. Aí na mínima coisa que faltava para estourar a história. Aí muitas vezes, mas só por causa disso? Não é só por causa disso. É de tudo que já vem o quê? É de tudo que já vem o diabo assentando no coração da pessoa. Ah, mas só por causa disso eu vou para o inferno? Só por causa disso eu vou perder isso? Só por causa disso eu vou deixar de conquistar? Não, não é só por causa disso. É de tudo que já está lá dentro. É de tudo que já está dentro do teu coração, assentado pelo diabo. Sabe uma das coisas que o diabo vive trabalhando na vida de quem vem na igreja? Não adianta você vir, não adianta fazer campanha, não adianta ser fiel, que você não vai ser abençoado. Se você tivesse que ser abençoado, já teria sido abençoado, o diabo. E ele vai batendo direto naquilo, até que muitos ele consegue convencer. Quem já ouviu pessoas falando assim: ah, eu não fui mais na igreja, mas por que você não... Não sei, eu não fui mais, não senti vontade, não... de repente eu não quis mais ir. O diabo encheu tanto o coração da pessoa, ela não se deu conta disso e acabou se afastando da presença de Deus por causa disso. Então, Deus, Ele manda dizer a todos vocês, a todos nós nessa manhã, para a gente vigiar com o que o diabo tem nos proposto no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na rua e até mesmo na igreja. Tem que ter cuidado. Amém, gente? Quem está entendendo? Então você vigia, vigia, vigia. Vou repetir pela terceira vez nessa pregação. Tudo que o diabo quer é desviar seu foco de Deus. E ele vai tentar de todas as formas. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Você entendeu a revelação aí da palavra ou não? Já ouvimos muito essa mensagem. Mas nesse ponto, a gente não tinha observado ainda profundamente. Amém, gente? Levante a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, pois estou certo que o Senhor abençoou a minha vida através desta palavra, através desta mensagem. E acredito que a partir de hoje eu vou estar mais atento, eu vou estar mais fiel, eu vou vigiar mais e com isso vou dar mais ouvidos à tua voz e serei muito mais abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém, diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome desse Deus, mais forte, igreja. Diga glória a Deus. Essa questão, qualquer um está sujeito a receber essas mensagens do diabo. Qualquer um. Como eu disse no início, não é necessariamente a pessoa estar endemoniada para isso estar no coração dela. Não. Isso acontece a qualquer momento e com qualquer pessoa. Do menos ungido ao maior ungido
no meio da igreja do Senhor Jesus. Tanto menos ungido, como maior ungido, tem que andar vigiando. Amém, gente? Tem que ter cuidado com as palavras. Diga glória a Deus. Deus falou contigo? Você perdeu tempo vir aqui hoje? Ou valeu a pena? Então é mais uma instrução para você viver o seu dia a dia. E olha, eu insisto, olha aqui nos meus olhos. Eu insisto muito com vocês. Dá um jeito para vir quarta-feira à noite. Dá um jeito. Dá um jeito. Você acha que essa minha insistência é porque eu quero o teu mal? É o contrário. É o contrário. Eu quero o teu o quê, gente? O teu bem. Por isso que eu insisto. Eu insisto. A maioria que não vem é por causa do trabalho. Dá um jeito, gente. Sei lá, chega mais cedo, faz um acordo com o teu chefe, com o teu patrão. Ó, quarta-feira eu vou chegar 1 hora mais cedo, para sair 1 hora mais cedo. Ó, quarta-feira eu posso sair mais cedo e pagar outro dia. E você que trabalha para você, fecha as portas mais cedo do seu trabalho. Ah, mas eu vou deixar de ganhar. Misericórdia. Vai deixar de ganhar? O que tu vai ganhar vindo aqui vai ser muito mais. Eu já ouvi testemunho de pessoas, comerciante, que ela fechava o trabalho no dia de ir para a igreja, à noite, ela fechava 2 horas antes. Mais cedo que todos os concorrentes lá, os colegas de trabalho lá. Fechava mais cedo que todo mundo. E sempre o diabo falando no ouvido dela. Quando você fecha, é a hora que está o pico aí, é a hora que tem muito mais cliente, e quem está vendendo mais é os outros. E ela disse no testemunho que ela não perdia nada. O que ela de repente ganharia naquelas 2 horas que ela fechou antes, quando ela chegava no outro dia, logo cedo ela já ganhava muito mais do que aquilo. Porque Deus não deixa faltar. Imagine se Deus vai deixar faltar para uma pessoa que está dando prioridade para Ele. Meus queridos e minhas queridas, eu insisto porque é para o seu bem. É para o seu bem. Não sei se você olha assim, mas eu olho, sabe como? Sabe como é que eu olho? Amor para com você. Eu olho dessa maneira. Por isso que eu insisto. Por isso que eu insisto. As minhas orações a Deus é: Deus, envia pessoas que eu possa ajudá-las. Confia pessoas em minhas mãos para que eu possa ajudá-la. Tem tanta gente precisando, tanta gente sofrida. A minha oração a Deus é essa aí. Pedir para Ele enviar pessoas para eu ajudar. Então qual é o motivo que eu insisto para você vir na quarta-feira à noite? Para te ajudar. Porque eu tenho amor a você e quero ver você. Porque eu sei, gente, que você vai ser feliz, você vai ser muito mais abençoado. Porque a quarta-feira à noite não é uma coisa do homem. Nenhum dia é que nós fazemos as campanhas. Mas eu quero que você entenda que a quarta também vem de Deus. Embora a gente não clama pela vida financeira, embora a gente não clama pela saúde, embora a gente não clama pelo um casamento abençoado, é mais para buscar, é mais para adorar a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas vem de Deus. Então eu insisto, venha na quarta noite. Amém, gente? Diga glória a Deus.
Você que está em casa acompanhando aí a programação, nós estaremos daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, no Brás. Você da Zona Leste, Norte e Oeste, ou da Zona Sul, que não pôde estar aqui presente agora de manhã, 7 da manhã, corra para o Brás, 10 horas da manhã, daqui a pouquinho nós vamos estar lá e vai ser uma manhã de poder, uma manhã que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Você vai buscar, vai adorar, vai louvar a esse Deus maravilhoso. Deus abençoe você e até às 10 horas da manhã, lá no Brás, Rua Piratininga, número 800. Amém, igreja? Amém. Você crê em tudo que você ouviu aqui? Sim. Quem crê? Então esteja cada vez mais firme. Gente, olhe para mim. Esse ministério, Templo da Glória e Renovo de Deus. Qual é o nome do ministério? Templo da Glória e Renovo de Deus. Deixa essa aí ligada, né, irmão? Por causa do telão aqui. Templo da Glória e Renovo de quê? Pode ligar então. Pode ligar. Templo da Glória e Renovo de Deus. Esse ministério, ele vai completar dia 27 de julho. 27 de quê? 2 anos. 2 anos. Ele completa no dia 27 de julho. Amém, gente? E nós vamos fazer, em comemoração a esse 2º aniversário, um congresso de milagres. Um congresso de quê? De milagres. Serão 3 dias esse congresso. 3 dias. Quarta, dia 27, quinta, dia 28 e sexta, dia 29. Amém, gente? Então serão 3 dias este congresso. Cada dia vamos ter aqui há muito. É o presente que nós vamos receber. Eu falo sempre que quem está conversando lá atrás, a gente escuta aqui. Vocês estão escutando também? Eles não acreditam que dá para ouvir aqui. Aí, ó, provei ou não provei? Vocês estão ouvindo ou não? Então não estou maluco. Não é só eu que estou ouvindo. Vocês estão entendendo sim ou não? Então, vai ser dia 27, 28 e 29. Daqui a 2 meses. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Então pode ter certeza que Deus vai dar a vitória. Eu estou contactando alguns pregadores aí, que vocês conhecem, que se eles vierem, confirmarem, não vai caber aqui. Aí a gente vai ter que fazer no Brás. Vocês estão entendendo sim ou não? Mas como é uma vez na vida, você não vai morrer se for uma vez na vida no Brás, vai? Vai? Ah, se não responderam, misericórdia. Uma vez na vida e no Brás, eu acho que ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. E pelo contrário, vai ser muito mais abençoado. Diga glória a Deus. Mas caso esses aí não confirmem e outros confirmem, aí a gente faz aqui. Amém? Por enquanto eu não vou falar quem são. Vou esperar a confirmação aí essa semana. Amém, gente? Diga glória a Deus. Então vai ser uma bênção a comemoração dos 2 anos do Templo da Glória e Renovo de Deus. Amém? Eu posso agora, nesse momento, pedir a sua oferta.